Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de janeiro, hoje é sábado, estamos na terceira semana do tempo comum. É sempre importante, amados irmãos e irmãs, aproximarmos-nos da palavra de Deus, abrir o coração, acolher a palavra que vem ao nosso encontro, a palavra, o verbo encarnado que é o próprio Cristo. O Senhor se dá a cada um de nós. Tenhamos um coração aberto e disponível para acolhê-lo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a ter esta confiança restrita em Deus. Nós ouvimos então o relato desta tormenta e deste vendaval acalmado. Os discípulos estão na barca com Jesus. Eles estão na barca com o Senhor, o Deus da vida. E começam a avançar. Haviam outras barcas com ele e de repente uma ventania muito forte e ondas lançavam-se para dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Amados irmãos e irmãs, sobretudo, então, há esta realidade que muitas vezes vai atormentando, né? As ondas que vêm. Então, vamos olhar sobretudo para a barca como a igreja. Esses ventos e as ondas são as coisas que o tempo presente, o mundo muitas vezes coloca diante de nós. Quantas situações que muitas vezes o nosso coração se aperta, quantos ataques contra a igreja, quantos momentos em que, com toda certeza, a igreja fica com o coração apertado diante de escândalos e tantas outras coisas. Contudo, amados irmãos e irmãs, o Senhor está conosco, o Senhor se encontra conosco. São Marcos dá um detalhe importantíssimo. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Olha a fineza de São Marcos. São Marcos faz questão de colocar esse detalhe. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Isso significa, de certa forma,
que Jesus estava de fato tranquilo, sereno, descansando, enquanto os outros estavam aflitos. Por que Jesus está tranquilo e os outros estão aflitos? Porque Jesus, em todo momento, tinha plena certeza de que não estava só, de que o Pai estava com ele. E Ele quer que hoje também nós tenhamos esta certeza. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, como dizemos em toda a celebração. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. O nosso coração precisa, amados irmãos e irmãs, se voltar para o alto, para as coisas de Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Portanto, somos convidados a aprender com esse Evangelho, a ter o coração confiante, tranquilo no Deus da vida. Enquanto os discípulos se atormentavam com o que estava acontecendo, Jesus estava sereno e tranquilo, descansando, porque tinha plena certeza de que não estava só. Ele se levanta e diz, ordenando ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O mar e o vento cessam e há uma grande calmaria. Os discípulos, todos estão com medo e Jesus então questiona a eles e a nós hoje: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nós podemos, amados irmãos e irmãs, tomar essa palavra e dizer hoje: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Porque o próprio Senhor nos disse, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a essa montanha: saia daqui e te planta no meio do mar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça de uma fé forte, de uma fé verdadeira. Que o medo não nos paralise, mas que a confiança nos permita estar tranquilos, repousando em Deus. Por fim, o Salmo 50 nos diz: criai em mim um coração que seja puro, um coração confiante em Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.